Olá, alunos! Vamos para mais questões aí de informática, mais situações de informática para concursos. Agora vamos falar sobre formatação do disco rígido. Na aula anterior, nós falamos sobre o disco rígido, que é memória secundária, memória auxiliar ou ainda memória de massa. Perfeito. Mas nós podemos formatar um disco rígido. E outra novidade bem legal, o disco rígido, inclusive, ele já vem formatado fisicamente de fábrica. E quando me perguntam o que é formatação de um disco rígido, é preparar esse disco rígido para que ele possa receber arquivos, dados e informações. Quer dizer, quando eu penso em formatar um disco rígido, é preparar de alguma forma o disco rígido para que ele receba arquivos. Mas o disco rígido, ele já vem, vou repetir, formatado fisicamente de fábrica. Isso quer dizer que o fabricante desse disco rígido já realizou uma formatação nele. E essa formatação é chamada de formatação física. A formatação que o usuário pode realizar no disco rígido, essa é chamada de formatação lógica. Mas vamos diferenciar. Na formatação física de um disco rígido, observa aqui num esqueminha, o fabricante cria o que nós chamamos de trilhas e de setores na superfície dos discos do disco rígido. Professor, explica melhor. Então vou destacar aqui em amarelo, acompanha comigo. Aqui eu tenho em amarelo destacado uma trilha desse disco rígido, porque as trilhas são esses círculos concêntricos. E quem cria esses círculos concêntricos no disco rígido, essas chamadas trilhas, é o próprio fabricante. Então a primeira coisa que o fabricante pensa em fazer no disco rígido, quando formata ele fisicamente, é criar círculos concêntricos que nós chamamos de trilhas. Perfeito. Só que essas trilhas são divididas em pequenas porções, eu destaquei uma dessas porções aqui em verde. Essas trilhas elas são subdivididas, vou repetir, em pequenas porções que nós chamamos de setores. Então percebe. O fabricante cria trilhas e divide essas trilhas em pequenas porções chamadas de setores. E cada setor de um disco rígido possui, por padrão, 512 bytes de capacidade de armazenamento de dados ou informação. Então a ideia é bem simples. O fabricante foi lá, formatou fisicamente esse disco rígido, criou diversos círculos concêntricos chamados de trilhas, e dividiu essas trilhas em pequenas porções chamadas setores. E cada setor de um disco rígido tem capacidade de armazenamento de 512 bytes. Isso é bem interessante quando a gente pensa na formatação física. Outro ponto, à medida que eu vou pensando nessa formatação física que o fabricante fez, eu também tenho que pensar, por outro lado, na formatação lógica, aquela que o próprio usuário pode realizar no disco rígido. Portanto, quando eu visualizo uma formatação lógica, o que é definido nessa formatação lógica de um disco rígido? Entre outras coisas, tu pode definir o que nós chamamos de sistema de arquivos. Um sistema de arquivos de um disco rígido, ou de uma unidade de armazenamento, como um pendrive, CD, DVD, um sistema de arquivos, que é uma definição da formatação lógica, aquela que o próprio usuário pode definir, indica qual será um método utilizado pelo sistema operacional, como por exemplo o Windows, para gravar, armazenar e ler os dados nesse disco rígido. Quer dizer que o sistema operacional, o Windows, precisa de um método, um padrão, que indique para ele como ele vai gravar, como ele vai armazenar e também como ele vai ler os dados nesse disco rígido. Esse método que indica como ele vai gravar esses dados, nós chamamos de sistema de arquivos. E o Windows possui vários sistemas de arquivos que podem ser utilizados. Por exemplo, o sistema de arquivos NTFS, que atualmente é um dos principais padrões do Windows de sistema de arquivos para formatar o disco rígido. Então, quando eu digo que eu vou definir o sistema de arquivos como NTFS, eu vou definir um sistema de arquivos padrão do Windows, que utiliza esse sistema de arquivos NTFS para gravar, para ler e para armazenar os dados nesse disco rígido. Então, se alguma prova perguntar um exemplo de sistema de arquivos utilizado pelo Windows para gravar dados no disco rígido, esse exemplo pode ser o NTFS. Tem outros exemplos de sistemas de arquivos, como por exemplo FAT32, FAT,
FAT32 é um outro exemplo de sistema de arquivos que o Windows pode utilizar para gravar dados em uma unidade de armazenamento. Só que o FAT32 é um sistema de arquivos mais antigo. O NTFS é um sistema de arquivos mais moderno. Se comparar o FAT32 com o NTFS é um sistema de arquivos mais seguro, é um sistema de arquivos mais eficiente, que permite uma quantidade maior de dados armazenados num volume ou numa partição de um disco rígido, permite a criação de arquivos com tamanho maiores. Então, o sistema de arquivos NTFS usado pelo Windows é um sistema de arquivos que pode ser comparado ao FAT32. Nessa comparação eu vou responder, o NTFS é melhor, é mais eficiente, é mais seguro, se comparado ao FAT32, que é mais antigo. Mas tanto o FAT32 como o NTFS são exemplos de sistemas de arquivos que o Windows utiliza ou pode utilizar para gravar dados num disco rígido, numa unidade de armazenamento. Essa é a ideia.